Alguém perguntou: o quê? O que acha dessa vitória? Eu disse: é inacreditável. Então é crível. Ou pode interpretar de duas maneiras. Inacreditável. Para mim, era inacreditável. E então foi quando decidi que não consigo mais assistir ciclismo. No ano seguinte, quando Lance ganhou, David Walsh quase expôs Lance com o treinamento com Ferrari. Armstrong soube disso, se antecipou, disse que estava usando Ferrari para treinar para o recorde da hora, e David tentou me ligar, e eu só disse: você está olhando no lugar certo. Você está olhando no lugar certo. Um, anyways, e por acaso eu apenas, sem olhar para o número, atendi o telefone. Era o David Walsh. E eu disse: Ei, David. Ele disse: Greg, eu quero uma declaração. Eu quero falar com você sobre a vitória do Lance. Eu disse: eu não tenho nada a dizer. Eu disse: minha mãe ensinou que se não tenho nada de bom para dizer, é melhor ficar calado. Então eu disse: sério, eu não tenho nada de bom para dizer. Então prefiro não falar. Ele disse: bem, ok. Você não acha que o retorno dele, se ele estiver limpo, seria o maior retorno na história do esporte? E eu disse: com certeza. E então ele disse: bem, e se não for, o quê? Se não for, como ele diz. E ele disse: bem, eu disse: bem, seria a maior fraude. Então isso se tornou minha citação, mesmo que a primeira parte fosse com o David e eu apenas respondendo o contrário. E puxa, isso apenas. Cara, fui chamado pelo Armstrong, ele me ligou uma semana depois e me ameaçou. A ironia é que ele disse: por que você me chamou de fraude? E eu disse: eu não chamei. Eu disse: se você está limpo, você é o maior retorno na história do Tour de France. Ele admitiu para mim que era uma fraude. Então, isso se tornou um período realmente difícil, pois meu negócio próspero de bicicletas com a Trek Bikes estava ameaçado de fechar. Pensei: vou esperar, isso vai acabar. Ele será pego, mas isso nunca aconteceu. Ficou claro que eu era o inimigo para a Trek Bikes, porque eu não concordava, eu não seria parte do grupo de apoio. Isso também destaca, naquela época, o quanto o ciclismo decolou comercialmente. Temos você, um dos maiores ciclistas da história do esporte, que se aposentou com uma reputação completamente intacta, enquanto Armstrong, que surgiu como um ciclista pós-escândalo, festina, enfrentou algumas alegações bastante duvidosas ao seu redor. Mas o dinheiro e os interesses financeiros cresceram tanto no período entre a sua aposentadoria e essa era de domínio do Armstrong, que se tornou quase impossível para alguém romper essa bolha de silêncio sem causar um dano financeiro massivo a si mesmo. Nós temos capacetes da Bell exercendo pressão sobre suas bicicletas Trek, evidenciando interesses financeiros autosservidos. Você percebe que o mundo é movido por isso, porém, sabe, eu teria lucrado muito se tivesse entrado naquilo, mas era algo tão claro, tão óbvio. Se não me tivessem dito, se não me tivessem contado naquele jantar o que estava acontecendo, eu não saberia. Eu não teria uma prova concreta. Não teria, nada de fato. Teria sido apenas insinuação. Teria sido apenas meio que. Você não teria adivinhado, já que estamos em 1999 e o escândalo da Festina foi em 1998, quando você provavelmente ainda tinha boas conexões no pelotão profissional. Não, na verdade eu não estava. Eu não estava depois que terminei com o ciclismo, porque simplesmente decidi que não ia mais acompanhar. Eu estava tão feliz e citado como o melhor pela revista L'Equipe em 1998. Isso poderia ser a melhor coisa que aconteceu ao ciclismo, o escândalo da Festina. Todo mundo pensou que seria o pior, mas eu achava que era necessário. Então, na verdade, eu dei esse benefício da dúvida ao Armstrong, porque, sabe, teoricamente, se ele estivesse limpo, todo mundo, se o controle de drogas estivesse funcionando, se você tivesse limitado isso, então talvez o talento natural dele realmente viesse à tona e talvez ele não tivesse conseguido fazer isso nos anos 90, em 95, 96, porque todos os outros estavam usando Apple. Então essa era da minha visão otimista. Eu não olho para os ciclistas e penso: ele está trapaceando. Eu não faço isso. Eu realmente olho para o melhor de cada ciclista. Mas ao obter conhecimento de primeira mão, isso se torna como preto no branco, a verdadeira questão. O que realmente me marcou em 2001 foi estar em uma conferência esportiva em Austin, Texas. Em Austin, Texas, San Antonio. Eu deveria participar do Ride for the Roses com Armstrong na semana anterior, mas ele me desconvidou. Ele afirmou que eu estava embriagado no ano anterior, o que não era verdade, mas ele passou a me considerar inimigo.
por eu ter criticado o do Dr. Ferrari um mês antes do evento. Enfim, estava na conferência de medicina esportiva, onde o Dr. Ed Coy o testou desde 1991 até sua profissionalização. O ego dele, seja lá o que for, ele deveria falar sobre recursos ergogênicos como bebidas e tal, e ele mostrou um slide do Armstrong, e lembro como se fosse ontem, e ele mostrou um gráfico da sua ingestão de oxigênio, 0,57 litros de oxigênio. Ele mostrou o seu peso nos primeiros 3 anos, no qual ele perdeu 3 ou 4 quilos, entre 1991 e 1995, mas até 1999 era apenas 1 quilo de diferença, não o suficiente para compensar aquela diferença. Então, eles tinham uma linha do canto inferior esquerdo até o canto superior direito, que era a eficiência mecânica. E eles usaram Chris Carmichael como o especialista que, honestamente, não sabe de nada. Ele construiu um negócio baseado em fraude. Enfim, ele alegou, sim, que a melhoria dele era a mecânica. O corpo dele, de alguma forma, 1 em 1 trilhão, de alguma forma desafiou a física e a fisiologia, que ele melhorou de 15% a 20% a sua eficiência mecânica. Foi por isso que ele se saiu tão bem. Bem, isso provou não ser o caso. Mas o que foi chocante é que os 5,7 litros de oxigênio dele, convertidos para o seu peso, resultaram em um VO2 máximo de 78 ou 79, o que significava que de jeito nenhum ele poderia vencer o Tour jamais. E era um número tão médio, então lembre-se, eu tenho 68 quilos, eu consumo 6,4 litros de oxigênio. Porque você pode deduzir a relação potência-peso de alguém pela sua capacidade de consumo de oxigênio, certo? Com certeza. Nossa produção de energia no Durobics é apenas movida pelo seu oxigênio. É quanto? Lembre-se, se o seu VO2 máximo é o seu, é crítico, porque um VO2 máximo alto permite que você maximize sua capacidade aeróbica. Se você estiver mal treinado, pode não alcançar esse pico. O segredo é que sua produção sustentável deve chegar o mais perto possível do seu VO2 máximo. Então, você está sustentando cerca de 90% da sua ingestão de VO2. Então, se eu tenho um VO2 máximo de 92, mesmo que eu não esteja realmente bem treinado, eu deveria superar ciclistas que estão com 85. Olhando para o meu Tour de France em 1990, eu estava com febre glandular. Eu não cheguei lá nem perto da minha melhor forma e ainda assim ganhei o Tour. É por isso que eu disse, fui muito abençoado. Mas com 5,7 litros de oxigênio, isso é, basicamente, mais de meio litro a mais de oxigênio com um peso menor. Então eu pensei, meu Deus, ele se gabou antes, falou que ele fazia 475 watts no frio, 500 watts na subida do Col de la Madone. Col de Madone? 500 watts no peso dele significaria ultrapassar 100 de VO2 máximo de oxigênio. Isso quer dizer que ele teria que manter nos 90. Nos 90, por 30 minutos, ele tinha um VO2 máximo de 78, então era impossível. Depois, no Haute de Camp, ele teve uma média de 475 watts. Impossível. Mesmo hoje, você pode ver ciclistas. Eu garanto que se você olhar a potência no computador deles, eles não estão mantendo mais de 400 watts. Você está vendo 420 watts, 440 watts, porque alguém está estimando isso com base nos watts por quilo deles, mas a saída de potência, lembre-se, é a sua relação peso-potência. Se eu fosse, digamos, quando eu estava subindo, se você olhar historicamente para a maioria dos ciclistas, uma subida sustentável era em torno de 400 watts. Isso é mais de 45 minutos. Você vai no curto. Em 15 minutos você pode fazer 400, 3 e 450 watts. Então, agora eu até discuto com David Walsh. Quer dizer, você fala sobre todas essas histórias, mas é física. É como fisiologia, há certas coisas que você não pode. O esporte tem sido tão competitivo por tanto tempo e dados foram produzidos. Não há milagre, não existe treinamento secreto, não há dieta secreta. Quando competia, minha dieta era mais equilibrada. Nos anos 80, comeria igual, mas hoje teria que me privar de comida e perder massa muscular. Muita coisa veio à tona, sabe, na última década, com o Armstrong assumindo suas culpas e pedindo desculpas a um monte de gente envolvida. Você já recebeu um pedido de desculpas? Ele quis, então eu organizei um encontro em São Francisco, que obriguei-o a assinar um acordo de confidencialidade. Sim, nos reunimos com os advogados e assinamos os acordos de confidencialidade. Eu sabia que o deixaria louco, pois ele queria tornar público, mas queria testá-lo. Eu tinha informações e queria ver se ele seria honesto comigo sobre um assunto. Because I had information from
houve um processo com a Track em que eu sabia que ele estava colaborando com Por Acaso e perguntei se ele havia trabalhado com John Burke nisso. Ele mentiu, negando. Vi mensagens entre eles. Break time is pra 0.5. Percebi que não estava sendo honesto e ele nunca se desculpou. Ele disse, sabe, que nunca pediria desculpas. Ele disse, me envolvi nessa grande energia, nesse movimento. E então, ele não conseguia pedir desculpas e não sabia como. Você acha que esse relacionamento está morto e enterrado ou é algo que você consideraria? Jamais, jamais vai ter conserto. De jeito nenhum. Nunca. Nunca. Meu Deus. Ele não é alguém com quem se possa ter uma amizade. Absolutamente não. Zero chance. Cerca de 2 meses depois, ele revelou que tentou fazer parecer que tinha se desculpado comigo, mesmo com um acordo confidencial. Eu sabia que ele não suportaria e tinha que vazar isso. Então, não, eu nunca consideraria qual relação amigável com ele. Este foi um trecho do meu podcast com o Sr. Greg Lamont. Se quiser conferir a conversa completa, pode clicar aqui. E também não se esqueça de se inscrever no canal.